Dando sequência aí na resolução de questões, questão 12, USE 2008. Embrulhar as goiabas para protegê-las contra o aparecimento de bichos é uma ação que lembra um experimento famoso que foi idealizado para refutar a teoria da abiogênese, o qual demonstrou que larvas não surgem espontaneamente em carne. Esse experimento famoso foi realizado no século XVII e seu idealizador foi... Então, no quadro branco eu coloquei os cientistas que a questão mostra, né? Vou falar de cada um deles e aí em seguida a gente responde a questão. O italiano Lazzaro Spallanzani foi um padre, fisiologista e um estudioso das ciências naturais. Ele foi educado no colégio de jesuítas e o seu trabalho centrou-se na investigação da teoria da geração espontânea. Com suas experiências, Spallanzani mostrou que os micróbios movem-se pelo ar e que podem ser eliminados por fervura. O inglês John Needham foi naturalista, defensor fervoroso da abiogênese. A abiogênese seria, em resumo, a ideia de que os organismos vivos eles podem se originar de seres ou objetos inanimados. Então ele era a favor, defensor da abiogênese. Ele fez várias experiências com frascos de vidro contendo caldo nutritivos abertos, fechados, com rolha, aquecido ou não, conseguindo que acontecesse a proliferação de micro-organismos em todos os casos. Já o francês Louis Pasteur é lembrado pelas suas notáveis descobertas das causas e prevenções de doenças. Entre seus feitos mais notáveis, pode-se citar a redução da mortalidade e a criação da primeira vacina contra a raiva, a vacina antirrábica, né? Foi mais conhecido do público em geral por inventar um método para impedir que o leite e vinho causem doenças, um processo que veio a ser chamado de pasteurização, processo de esterilização de alimentos, leite, queijo, iogurte, cerveja ou vinho, que consiste em expô-los a uma temperatura inferior ao seu ponto de ebulição e submetê-los em seguida a resfriamento súbito, a fim de eliminar certos micro-organismos nocivos. O italiano Francesco Redi ficou conhecido pelo seu experimento realizado em 1668, que se considera um dos primeiros passos para a queda da reputação da abiogênese. O saber do seu tempo considerava que as larvas se formavam naturalmente a partir de carne em putrefação. Na sua experiência, Redi utilizou mais de 8 frascos, nos quais colocou carne em estado de putrefação. Selou fortemente a metade deles, deixou a outra metade aberta e cobriu a outra metade com gaze. Ele viu no final que se desenvolveram larvas nos frascos abertos e sobre a gaze dos frascos correspondentes. Então, com isso, a gente pode dizer que o experimento famoso realizado no século XVII, que seria esse, vamos reler novamente aqui a questão para a gente entender. Então, embrulhar as goiabas e protegê-las contra o aparecimento de bichos é uma ação que lembra um experimento famoso que foi realizado para refutar a teoria da abiogênese, o qual demonstrou que larvas não surgem espontaneamente em carne. Então, essa ideia de embrulhar as frutas é muito parecida com a ideia de Francesco Redi. Se você vai pegar uma fruta e expô-la, deixá-la aqui aberto, o que pode acontecer? Insetos, moscas, por exemplo, podem injetar, colocar seus filhotinhos, né, suas larvas aqui na fruta e pode estragá-la, não é? Se você cobri-la com plástico, o que vai acontecer? Esses insetos eles não vão poder entrar em contato com a fruta e, consequentemente, a fruta vai ficar saudável e comestível, não é? Então, a mesma situação acontece muito semelhante ao experimento que Francesco Redi fez. Com isso, a gente pode dizer que a resposta correta seria a letra D.